Falta uma semana para as indicações ao Oscar 2021. Por isso, eu trago agora quais filmes deveriam ser indicados nas principais categorias se quem mandasse no Oscar fosse eu. Essa lista de roteiro adaptado, ela dá o tom do que você vai ver nesse vídeo aqui. Tem alguns favoritos, tem outros que devem ser esnobados e uma surpresa. Para mim, os indicados a roteiro adaptado vão ser esses aí. Uma Noite em Miami, do Kemp Powers, Nomadland, da Cody Zhao, Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Charlie Kaufman, First Cow, da Kelly Reichardt e Jonathan Raymond, e O Homem Invisível, do Leigh Whannell. Sim, O Homem Invisível está entre os indicados. Acho que é um terror, suspense bem acima da média e que de uma forma acessível e bastante envolvente consegue falar de assuntos muito pesados como machismo e principalmente relacionamento abusivo. Já First Cow, para mim, tem um roteiro de uma delicadeza ímpar, porque ele consegue tratar de algo tão grande que é a construção da identidade de um país a partir de algo simples, algo pontual, algo tão pequeno, mas que vai tendo tantas camadas que ele se revela no seu conjunto, na sua grandeza como um todo. Já Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele pode não ser o melhor trabalho do Charlie Kaufman, mas cá entre nós, ele é melhor do que 90% dos roteiros que a gente vê por aí em Hollywood. Na boa, esquece Mank e Os Sete de Chicago. Para mim, os indicados a melhor roteiro original vão ser esses aí. Bela Vingança, da Emerald Fennell, Soul, do Pete Docter e Mike Jones, Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, da Elisa Hittman, Another Round, do Thomas Vinterberg e Tobias Lindholm, e Judas e o Messias Negro, do Shaka King e Will Berson. Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre e Another Round, eles quebram tabus, não querem saber de falsos moralismos e desafiam o público. São filmes que, sinceramente, a academia não olhar para eles com mais atenção nesta temporada de premiação, e principalmente aqui em roteiro original, mostra todo o conservadorismo e miopia da entidade. Pelo menos Bela Vingança, com a sua ode feminista, deve ser indicado e tem boas chances até de vencer. Já Soul tá com risco ali de ficar de fora, mas seria uma pena, porque mais uma vez a Pixar pega um tema abstrato, algo que você pensa assim, cara, que ideia, que maluquice, e consegue transformar isso de uma maneira leve, divertida e fluida para o espectador, seja ele criança, seja ele adulto. E apesar de não ser o meu favorito, Judas e o Messias Negro consegue trabalhar muito bem tanto o contexto histórico, o contexto político, quanto o suspense, com a criação de ótimos personagens. Para mim, também seria um nome certo nessa disputa. As minhas indicadas em melhor atriz coadjuvante seriam a Maria Bakalova, de Borá 2, Dominique Fishback, por Judas e o Messias Negro, Yeon Young, por Minari, Toni Collette, por Estou Pensando em Acabar com Tudo, e a Talia Ryder, por Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre. A Bakalova e a Young são brilhantes, elas roubam a cena tanto de Borá 2 quanto de Minari. O Oscar tem que ir para elas provavelmente devem ser indicadas e acho que deveriam ser as favoritas da disputa. Quanto a Fishback, eu acho impressionante como ela vem sendo pouco cotada nessa temporada de premiações. Ela é fundamental para humanizar o personagem do Kaluuya, fora que ela transmite uma sensação que é aquela que o espectador também sente, de que aquela história, por mais justa que seja, por mais que a luta daqueles caras seja por uma sociedade mais igualitária, aquilo ali vai dar em tragédia no final das contas, o final não vai ser feliz, e ela transmite isso muito bem. Então é um tesouro o personagem dela e ela explora isso muito bem, e o Oscar e a temporada de premiações de modo geral tem a deixado de lado. Não consigo entender
na boa. Já aquele estranhamento maravilhoso que a Toni Collette ela traz para o filme do Kaufman, infelizmente vai ser esnobado mais uma vez. Vale lembrar que ela teve uma das esnobadas mais absurdas dos últimos anos, quando não foi nomeada por Hereditário. Por fim, tem a Talia Ryder, que ela representa o acolhimento e também o apoio tão fundamental para a personagem da Sidney Flanigan em Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. É outro nome que a temporada de premiações deixou pelo caminho de forma bastante injusta. Deveriam ser nomeados o Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr. de Uma Noite em Miami, Paul Rudd por O Som do Silêncio, Bill Murray por On the Rocks e Warren Lee por First Cow. Impossível fugir do Kaluuya e do Leslie Odom Jr. nessa categoria. O mesmo deveria valer para o Paul Rudd e para o Bill Murray. Porém, no primeiro, falta nome, falta peso para ele conseguir chegar no Oscar. E o segundo, ele sofre com o fracasso de On the Rocks nessa temporada de premiações. O filme naufragou e o Bill Murray acabou indo junto. Por fim, eu gostaria muito de ver a descrição singela do Warren Lee de First Cow no Oscar, porém, isso não vai acontecer. Prepare-se para ficar chateado com essa minha lista de melhor atriz para o Oscar 2021. Para mim, as indicadas deveriam ser a Carey Mulligan por Bela Vingança, Viola Davis de A Voz Suprema do Blues, a Sidney Flanigan de Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, a Julia Garner por A Assistente e a Carrie Coon por The Nest. Aposto que você deve estar se perguntando, Caio, cadê a Frances McDormand, cadê a Vanessa Kirby? Me desculpem, mas eu fico com a Garner, também com a Flanigan e principalmente com a Carrie Coon. Aliás, é inacreditável como a atriz de The Nest não esteja sendo falada, ninguém cita o nome dela, só a sequência em que ela dança puta da vida com o personagem do Jude Law era suficiente para que ela fosse indicada, chegasse ao Oscar como favorita e quem sabe levasse. Das favoritas, apesar da montagem de A Voz Suprema do Blues tentar gongá-la de algum modo, a Viola Davis é uma força da natureza e não tem como deixá-la de fora. E a Carey Mulligan, meu amigo, essa tem que vencer pelo menos algum prêmio. BAFTA, SEG, Oscar, nessa temporada de premiações não dá para deixar de premiá-la. Para amenizar, vou agora nos favoritos. Esses aí deveriam ser os indicados ao Oscar de melhor ator, se a lista fosse minha. Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, Riz Ahmed de O Som do Silêncio, Delroy Lindo de Destacamento Blood, Kingsley Ben-Adir por Uma Noite em Miami e o Mads Mikkelsen por Another Round. Antes que você fique chateado, eu, Caio Pimenta, ainda não vi o filme do Anthony Hopkins, por isso ele não está nessa lista. No dia que eu assistir, eu falo lá no site do Cine7 se ele deveria ou não estar entre os meus indicados ao Oscar. Das surpresas da lista, se o Bandeiras ficou com a vaga internacional em 2020, nada mais justo do que o Mads Mikkelsen conseguir o mesmo posto nesse ano. Já o Kingsley Ben-Adir, eu sou completamente apaixonado pelo trabalho dele, discreto, econômico, sutil em Uma Noite em Miami e destoa até dos outros indicados, por isso eu acho que faria um contraponto legal nessa categoria. Se você achou a lista do Globo de Ouro inclusiva, te aviso o seguinte, a minha é muito mais. Para a melhor direção, os meus indicados seriam a Elisa Hitchman por Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, a Kelly Reichardt por First Cow, a Emerald Fennell de Bela Vingança, a Cole Izal de Nomadland e o Spike Lee por Destacamento Blood. Que ano incrível para as mulheres, né? Trabalhos excepcionais, tocando em assuntos duros e ao mesmo tempo universais, e cada uma com uma abordagem diferente e uma excelência técnica brilhante.
Eu fico muito feliz, é claro, pela Emerald Fennell e principalmente pela Chloe Zhao, que deve se tornar a segunda mulher a vencer a categoria, porém lamento demais também que tanto a Hitman quanto a Riker, que poderiam estar mais cotadas, infelizmente devem ficar de lado. E finalmente chegamos ao Oscar máximo, e para mim seriam apenas 8 indicados. Os nomeados incluiriam Nomadland, Uma Noite em Miami, Bela Vingança, O Som do Silêncio, Soul, Destacamento Blood, First Cow e Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Dessa turma toda, os filmes da Chloe Zhao, Regina King, Emerald Fennell e Marius Marder devem ser nomeados. Fica uma incógnita em relação à produção do Spike Lee e à animação da Pixar. E claro que eu vou lamentar demais as ausências de Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre e também de First Cow. E já deu para ver que Mank, Minari, Relatos do Mundo e O Sete de Chicago não caíram muito no meu gosto. Para mim são bons filmes e nada mais do que isso. Vamos então para as perguntas de vocês. A primeira é do Antônio Maltês. Ele disse que quer ver a Helena Zengel de Relatos do Mundo indicada ao Oscar e pergunta se deveria haver uma categoria para atuações infantis. Olha, Antônio, sinceramente, não acho isso uma boa ideia, porque, tudo bem, esse ano você tem a Helena Zengel, tem o Menino de Minari, agora vai ter anos que não vai ter tudo isso de atuação infantil. Como é que você vai preencher essas vagas? Você vai lá nos blockbusters ou vai escolher qualquer coisa? Eu acho difícil. Para mim, uma saída boa é fazer o que o BAFTA faz. Tem a categoria de melhor revelação do ano. Então você pega alguém que está no seu primeiro trabalho, indica e premia. A segunda pergunta é do Carlos Assis. Ele elogia demais o trabalho do Paul Rudd de O Som do Silêncio e quer saber se o ator está correndo mesmo por fora na categoria de ator coadjuvante. Infelizmente, Carlos, tá sim. Ele ficou fora do SEG, ficou fora do Globo de Ouro, a expectativa é pelo BAFTA. E tomara que a academia ela tenha uma visão um pouco mais global, talvez os membros internacionais da academia ajudem a resgatar esse trabalho do Paul Rudd, ele merece demais. A terceira pergunta é do Daniel dos Santos, ele quer saber quando eu vou voltar com as listas de melhor ator, atriz, diretor e por aí vai das décadas passadas. Depois do Oscar 2021, ali em maio, essas listas estão de volta. Por fim, tem o Rodrigo Miranda. Ele diz que acredita que falta um filme comercial que chame mais a atenção da audiência nessa temporada de premiações, mas que para ele a safra de 2021 já é melhor que a de 2019, 2016 e 2010. Olha, Rodrigo, eu concordo contigo em relação a de 2010 e 2019. Em 2010 a gente teve Um Sonho Possível, aquele filme, aquele drama bem mais ou menos da Sandra Bullock. Em 2019, para mim, o único filme acima da média era Infiltrado na Clã. Porém, em 2019, nós tivemos 2 filmes extremamente populares indicados, Nasce uma Estrela e Pantera Negra, o que chamou a atenção de muita gente. Vide o vídeo do Bradley Cooper e da Lady Gaga cantando, que vez ou outra a gente vê por aí, tanto nas redes sociais quanto na televisão. Agora, 2016, com todo o respeito do mundo, eu vou ter que discordar. Naquele ano tinha 3 grandes filmes, pelo menos, filmes acima da média. O Regresso, A Grande Aposta e principalmente Mad Max. Mas a graça é essa, é a gente ficar aqui debatendo horas e horas sobre cinema. Obrigadão a todos vocês que participam dos comentários aqui no canal do Cine 7 no YouTube e vai mandando para esse vídeo que na sexta-feira que vem, meio-dia, horário de Brasília, eu comento aqui sempre no final dos vídeos. Beleza? Sexta-feira, aliás, previsões finais de quem serão os indicados ao Oscar 2021. O negócio está esquentando cada vez mais. A gente se encontra, até a próxima. Tchau!